Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova RAV4 SX Hybrid 2022, o SUV mais vendido no mundo, agora com algumas novidades que eu vou mostrar para você no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, que teve uma mudança na parte de design, com essa máscara negra, com detalhe black piano, com essas saliências no interior que realmente fica bem marcante. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, então nós temos o indicador de seta, essa parte com um detalhe com a luz de condução diurna com esse filete em LED, com a outra parte com um LED mais acima também com esse filete, canhão de foco projetor com farol alto e baixo, e esse detalhe aqui na lateral que realmente fica bem destacado. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados com formato octagonal, que tem essa nova peça com detalhe preto fosco com o farol de neblina que é em LED. Diferencial aqui, sensor de estacionamento dianteiro com um sensor de proximidade no painel que você pode estar acompanhando lá depois que eu vou mostrar no interior para vocês. É um item de segurança bem interessante. Esse bumper frontal com todo esse acabamento preto fosco, com as aberturas de ar aqui na horizontal com detalhe preto fosco, e aqui essa peça com um aplique cinza metálico. Mais acima a sua grade superior com todo esse formato trapezoidal, com as aberturas de ar aqui também com esse detalhe em colmeia, e aqui a parte da pintura que é cinza metálico. Mais acima nós temos esse outro detalhe também em preto fosco e o logo cromado da Toyota com essa referência azul que faz parte do sistema híbrido, também com esse detalhe todo cromado, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense, que agora traz novidades identificando também pedestres e ciclistas, que depois eu vou mostrar lá no interior. Mais acima nós temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E esses vincos na parte do capô, como vocês veem, todos eles formando uns octógonos na parte do carro. Isso é detalhado por todo o modelo. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido que utiliza, no caso da RAV4, um motor a combustão mais 3 motores elétricos. O motor a combustão ele é 2.5 aspirado, 4 cilindros em linha, com a tecnologia VVTi da Toyota. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo, com certeza. Auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT Hybrid Transaxle, que é diferente da forma CVT como a gente está acostumado ali com as polias. No caso, ele não utiliza polias, ele tem um eixo direto interligado junto com as planetárias, e aí ele faz a forma variável completamente diferente do modo CVT que a gente está acostumado, trazendo mais economia. Ele tem também 2 motores elétricos mais abaixo e um terceiro motor elétrico lá no segundo eixo do carro, porque ele é uma tração AWD com seletor de terreno. Os 3 motores elétricos geram 120 cavalos com torque de 20,6 kgfm. Já o motor a combustão com os 3 motores elétricos, eles geram uma força combinada de 222 cavalos, trazendo muita economia em tempos que a gasolina está aqui um absurdo. Está aqui uma boa opção para você fazer economia, com certeza. Mais acima nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre a forma da utilização dos motores elétricos e motor a combustão ou 100% elétrico, de maneira automática para você fazer mais economia, com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão longo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras, todo o cuidado na montagem dos motores da Toyota, que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar os vídeos com as novidades do mundo Toyota, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico aqui todas as semanas. Agora eu quero mostrar a sua lateral, que tem uma novidade: essas rodas que foram redesenhadas com essa pintura cinza metálica, todo esse formato dos aros com esse detalhe, com esses vincos bem aparentes, porca antifurto que já acompanha o modelo, logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 225/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4,60 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 18 centímetros. Na caixaria de roda nós já temos todo esse detalhe que faz o contorno aqui em preto fosco, junto com esse vinco na lateral que já se une com a parte do para-choque. Mais abaixo essa saia lateral também preto fosco, vai praticamente fazendo a volta por todo esse veículo, os detalhes preto fosco. E o detalhe aqui também com dois vincos, um menos aparente, um outro mais aparente, que sai da primeira porta e vai até a segunda porta. Mais acima nós temos esse detalhe aqui também com esse vinco bem aparente que vai contornando até a parte traseira do veículo. Na segunda porta já sai um outro vinco fazendo todo esse detalhe octagonal do design do veículo, que é bem interessante. A inscrição Hybrid aqui na lateral para fazer referência que é um carro híbrido, e o detalhe na coluna A com essa parte preto fosco e também esse filete cromado que sai da coluna A até a terceira coluna lá no final. A parte aqui com detalhe preto fosco na parte do retrovisor, que agora tem uma novidade: rebatimento elétrico, sensor de ponto cego, sensor de tráfego traseiro. Isso é uma novidade para essa opção do modelo também. Indicador de seta aqui na lateral, repetidor. Esse detalhe aqui na cor do veículo, que é um cinza granito, que é bem bonito, com uma parte aqui cromada nas maçanetas com a cor do veículo também. O detalhe aqui com a coluna B, que tem esse detalhe preto fosco, e realmente um teto solar panorâmico. Temos essa parte aqui menor aqui à frente e maior aqui atrás, toda essa parte do detalhe do teto solar, que é bem interessante, com esse rack de teto com detalhe preto brilhante. Mais atrás aqui nós temos na terceira coluna esse detalhe black piano e também esse detalhe com esses vincos na parte lateral, que realmente fica bem destacado. Quero abrir a parte traseira da imagem aqui da RAV4, que tem novidades: sensor de estacionamento traseiro com esses 4 pontos, agora com um sensor de proximidade lá no painel para você acompanhar. Depois vou mostrar para vocês lá no interior como fica. E o detalhe aqui que são dois escapamentos, as duas ponteiras aqui com detalhe cromado, que realmente fica bem aparente na RAV4. Esse detalhe preto fosco na parte do para-choque traseiro, com essa peça com um detalhe cinza metálico, aqui os refletores para trazer mais visibilidade, as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é em LED, e aí nós temos esse detalhe que vai fazer todo o contorno na lâmpada traseira com o preto brilhante, e também esse detalhe que vai sair aqui com essa peça prata e atravessar todo o porta-malas. Aquele formato que nós temos lá na frente da grade do veículo, nós temos ele aqui trapezoidal, ornando com o veículo. Também o logo azul e cromado para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Aqui o detalhe black piano, já ornando com a terceira coluna, e também o aerofólio que é integrado com a antena Shark Fin na parte do teto. Porta-malas tem 3 opções para você abrir: ou com a chave presencial no bolso, que você aperta esse botão ao centro, também passando o pé aqui por baixo, ó, ele tem um sensor, e quando você passa o pé ele identifica e faz a abertura automática desse porta-malas, que tem 580 litros. Realmente é uma boa opção de porta-malas, e você deitando os 3 bancos ali, você tem mais de 1000 litros de opção para você estar carregando no carro. Realmente é bem interessante. A iluminação aqui em LED, tomada dos volts, essa opção aqui com espaço para você estar utilizando para guardar alguma coisa. Também essa esteira que você puxa para estar cobrindo as bagagens se necessário. E mais abaixo nós temos o step, que é de uso temporário, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Então realmente é bem interessante. Todo esse acabamento aqui com preto fosco, as alças que você pode estar puxando, esse botão que você aciona para fazer o fechamento automático, que tem também sensor de anti-esmagamento. Se você encostar aqui na porta, ela vai parar automaticamente. Isso é bem interessante. Os 4 pontos aqui com a luz de neblina em LED, que é para trazer mais segurança e visibilidade na parte noturna, e também a parte com o eixo traseiro no engate, que nós temos o assistente de reboque também. Falando em segurança, no teste de colisão late em NCAP
ela conta com 5 estrelas no total e 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbags laterais, airbag de joelho para o motorista e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da RAV4. Ela tem um entre-eixo de 2,69 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui para trás, todo para trás, para vocês verem a questão do espaço. Ó, praticamente sobra 3 dedos. Realmente é bem interessante. Quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha dos demais modelos 2019, 2020. E o interessante nessa versão SX é o teto solar, que é panorâmico. Então nós temos essa parte menor aqui atrás e maior lá na parte da frente, com todo esse detalhe cinza e também as alças no teto. Revestimento do banco é em couro, com esse detalhe com as linhas bem aparentes, portas revistas somente aqui do lado do passageiro e também o detalhe com um duto com a saída do ar-condicionado para quem está aqui atrás e também 2 tomadas 2.1 ampere para você fazer a utilização se necessário, vai trazer muita comodidade. Revestimento do banco é uma parte mais lisa aqui, como vocês podem ver, e mais acima essas linhas pontilhadas. Eu vou descer aqui para mostrar a questão do espaço no interior aqui da RAV4, na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também a opção que você tem com descansa-braço com 2 porta-copos para você fazer a utilização, Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a iluminação para quem está aqui atrás e um detalhe interessante que vocês podem ver aqui. Essa alavanca, quando você puxa ela, você consegue deixar em 2 ângulos. Esse maior que está aqui na frente, como vocês podem ver, com inclinação mais acima, e você pode inclinar mais, como é o caso desse banco que está aqui. Então realmente traz muita comodidade essa utilização. E você puxando essa alavanca, o banco ele é bipartido, você consegue estar descendo aqui os 2 bancos e tá carregando mais de 1000 litros, como eu falei para vocês anteriormente. Realmente é uma ótima opção aqui na RAV4. Na parte da porta nós temos todo esse revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente e todo esse detalhe também prata na parte da porta, com o detalhe aqui da utilização dos vidros elétricos que sobem com o toque-sol, o puxador também aqui que é prata, porta-garrafas aqui na lateral da porta e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave, ela é do tipo presencial com inscrição Toyota e também RAV4. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso à RAV4 através da Smart Entry. Traz muita comodidade. A fileira dos bancos dianteiros, somente no banco do motorista, que a gente tem aqui a opção do ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui no caso a inclinação das pernas de acordo com o seu conforto, regular também a inclinação das costas e aqui você consegue no caso fazer a regulagem aqui da lombar. Então você aperta aqui e vai inflar essa parte para justamente deixar de acordo a forma que você deseja. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da RAV4 SX Hybrid 2022, que já está em funcionamento. E por ela ser um modelo híbrido, tá com a bateria 100% carregada, a gente nem percebe que deu partida no veículo. Com uma tela de 7 polegadas em TFT, isso é bem interessante. A multimídia que continua sendo a mesma, de 7 polegadas, com leitor de DVD, leitor de CD MP3, conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay. E aí nós temos a utilização aqui referente ao sistema híbrido com informação. O motor ligou agora e eu quero mostrar para vocês. Ó, ele mostra um motor elétrico, aliás, um motor a combustão, carregando aqui com os motores elétricos, regenerando a parte das baterias. Então nós temos aqui as informações de viagem, mostra até o que foi regenerado na parte do sistema. Isso é bem interessante. E o histórico referente à utilização que você tem com as médias de consumo que você consegue verificar. É uma multimídia, no caso, que tem a conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas é com fio, é via USB, não é tipo Wi-Fi. E aqui no caso você consegue colocar aqui a forma de exibição, você consegue apagar a tela quando você estiver viajando. Realmente é uma multimídia que tem bastante opção. Aqui mais abaixo nós temos o ar-condicionado, que ele é do tipo digital, com ar quente e ar frio, e é 2 zonas. Você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. Esse detalhe que você consegue estar aumentando o fluxo do ar condicionado, diminuindo, aquecedor do vidro traseiro,
o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e também a utilização aqui com o duto do ar-condicionado traseiro para quem está lá atrás. Aqui nós temos, no caso, a ventilação dos bancos, que você consegue colocar no mais baixo ou no mais alto, somente aqui nos dois bancos que são dianteiros. Lá na parte traseira não tem. A parte com controle de tração e estabilidade no veículo, que você tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, uma tomada 12 volts, uma tomada USB, e o interessante aqui é essa plataforma com recarregamento de celular por indução sem fio, desde que o seu smartphone seja compatível com esse tipo de tecnologia. E esse detalhe aqui todo prata, o console central cinza também, que temos o detalhe aqui com freio de estacionamento que tem a função hold. Vamos supor que você está no estacionamento ou no sinaleiro, você aperta e você não precisa colocar o pé no freio. Então realmente isso é bem interessante, ajuda bastante no dia a dia a função hold. Tem também aqui a opção Trail. Essa é o seletor de terreno que você consegue estar fazendo a utilização com o terceiro motor elétrico que está lá na parte do veículo, por ele ser um AWD. E aqui o modo de condução, você consegue colocar no modo de economia, aí ele vai ficar verde aqui como você está vendo. Modo esporte, ele já muda como vermelho e também muda ali na tela com a parte vermelha, e o modo de condução normal, basta você apertar aqui ao centro que ele vai ficar azul. E aqui o EV Mode, que é 100% elétrico. Vamos supor que você está com a carga 100% carregada, como eu estava aqui dentro do estacionamento, quiser sair daqui do estacionamento, ou em dias com muito trânsito, você consegue estar utilizando o modo 100% elétrico sem utilizar o combustível, e ele vai ligar o motor a combustão automaticamente, como está fazendo aqui agora, para regenerar a bateria do sistema. Câmera de ré, você tem a opção para estar colocando aqui, ele vai aparecer as linhas de verificação e também o esterçamento aqui para te facilitar quando você estiver estacionando. Muda-se também o ângulo da câmera aqui, que você consegue colocar angular para enxergar a forma maior. E um detalhe interessante que eu achei no modelo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o sensor de estacionamento tanto dianteiro quanto traseiro. Então você consegue ter essa opção, ele vai aparecer aqui, ó, a parte com o ponto onde está pegando o sensor traseiro e dianteiro. Então realmente trouxe muita comodidade essa opção da nova RAV4 2022 que eu estou mostrando os detalhes. Se você colocar o modo do câmbio aqui para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais, para frente da primeira até a sexta, para trás as reduzidas. Então você consegue estar fazendo essa forma de condução para facilitar numa descida de serra, freio motor para você fazer a utilização, e também para colocar uma marcha para baixo para fazer ultrapassagem. Realmente facilita bastante. Esse detalhe aqui com a parte marrom, com esse porta-copo, com essas ranhuras aqui na parte de baixo, que você consegue estar utilizando da forma que você deseja. Um descansa-braço bem macio ao toque, revestido em couro com essa linha aparente. E aqui você tem todo esse espaço para estar utilizando, essa bandeja menor que você consegue estar usando também, todo esse espaço no interior com duas tomadas 2.1 ampere para fazer recarregamento de celular se necessário. O revestimento aqui do banco dianteiro, ele é em couro com essas linhas aparentes, essa parte mais lisa. Mais acima nós temos essa parte toda pontilhada e todo esse detalhe aqui mais ao lado para trazer um conforto melhor. Regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, que nós temos a opção do espelho aqui, que é bem maior, com iluminação em LED no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é fotocromático, vai evitar o reflexo vindo de um veículo atrás de você, facilita bastante. Porta-óculos também, a iluminação que nós temos aqui em LED, e o detalhe que você consegue estar fechando aqui no caso, ó, apertando esse botão, ele fecha esse detalhe para você não ter a iluminação caso você deseja, e você consegue fazer a abertura também desse teto solar. Então nós temos essa opção que é legal. Uma outra opção bem interessante é o detalhe aqui, ó, com anti-esmagamento. Então ele volta automaticamente. Então isso traz muita segurança no veículo, é bem interessante. O acabamento do painel aqui todo com plástico macio ao toque, bem revestido, com a linha aparente. Esse detalhe prata aqui no difusor do ar-condicionado, esse nicho que você pode estar utilizando para estar guardando alguma coisa, com todo esse detalhe marrom. E mais abaixo o porta-luvas, que ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você estar utilizando, um tweeter para facilitar no sistema de som ali para você estar ouvindo também. E aqui na parte da porta do motorista no carro, quero mostrar para você o sistema de iluminação aqui da porta, que tem todos os comandos.
Também os comandos aqui dos 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. A novidade aqui, rebatimento elétrico, que não tinha na versão anterior, e agora ela conta com esse rebatimento. E também o detalhe que você consegue estar fazendo a utilização dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer a utilização. O modo aqui de seletor com memória do banco, você consegue colocar na posição 1 e 2, aí vamos supor entre você e sua esposa está alternando, você sempre consegue estar colocando a opção do banco como você deseja. Bem interessante. Esse nicho também com esse detalhe marrom. E aqui, como ela tem o Toyota Safety Sense, agora ela conta com o detalhe com farol alto e baixo comutativo. Basta você acionar esse botão, ele ficou verde. Então quando o veículo passar por você com farol alto, ela vai abaixar automaticamente e depois vai voltar para o farol alto novamente. Isso é bem interessante. A terceira opção de abertura do porta-malas aqui, caso você deseje, se necessário. A abertura aqui do tanque de combustível, cofre do motor, a sua direção, que é eletroassistida, ela conta com regulagem de altura e também profundidade nesse volante que é multifuncional, comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos do computador de bordo que você tem ali naquela tela de 7 polegadas em TFT, que são 16 funções. Já aqui do outro lado, o modo de som que você consegue mudar entre a estação de rádio e a música no aplicativo e passar as estações de rádio também para você fazer a utilização. E esses comandos aqui acima já faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que teve a atualização. Agora ele identifica também pedestres e ciclistas e veículos. Então você tem aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente automaticamente. Se você colocou 100 km por hora e o carro à frente está a 80, ela vai diminuir automaticamente, e isso é bem interessante. Também assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado direito ou esquerdo, indicando que você está saindo da faixa de rodagem, ela vai acionar um alerta visual e sonoro no painel para te alertar que você está saindo da faixa, e ela vai fazer as correções automaticamente para que você não saia da faixa de rodagem. Esse mais acima aqui é o pré-colisão. Você deixando ele ativo, ele vai identificar um veículo vindo à sua frente, um pedestre, um ciclista, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai soar primeiro um alerta sonoro e visual, e você não pisando do pé no freio, não tomando uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha colisão. Então realmente é um sistema bem interessante. Na parte do volante nós temos o pedal shift para fazer a mudança de marcha no volante, e aqui o painel, que eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui. Nós temos aqui a parte do indicador de baterias, que você tem a opção. Aqui do outro lado, o indicador do tanque de combustível, que é de 55 litros, e o indicador aqui da parte com um medidor da temperatura do motor. Aqui ao centro nós temos essa tela de 7 polegadas. Nessa tela de 7 polegadas, você tem aqui até a opção aqui do modo EV, que você consegue estar fazendo a utilização ali. Nós temos velocímetro digital, relógio, temperatura exterior, odômetro total, também um modo P, que é um modo parking, que está no câmbio automático. Se você colocar para baixo aqui, a média total de consumo que você consegue, e também quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque. 175 km está marcando ali, isso é bem interessante. Também o modo de economia, que você consegue fazer as pontuações, tempo de início de viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado para você fazer o acompanhamento nas suas viagens, e aí ela vai voltar para o modo EV. Se você colocar para o lado direito, os modos de sistema de segurança está ligado ou desligado. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, uma pasta de áudio, tudo que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo da sua preferência, ela vai fazer aparecer ali as músicas para você fazer a questão da informação. E também, se você colocar para o lado direito mais uma vez, tempo de viagem, distância, tempo total, tempo decorrido, você consegue fazer os acompanhamentos. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, todo referente aqui à composição das configurações do veículo. E aqui abaixo nós temos o BSM. Se eu ligar aqui, ó, ele vai ficar laranja ali no retrovisor, indicando que o sistema de ponto cego e sensor de tráfego traseiro no veículo está ligado. Um outro mais interessante que eu tenho aqui, ó, nas configurações gerais. Se você não quiser o velocímetro da forma digital como está ali, você vem aqui em medidor, tipo de medidor, e coloca aqui analógico. Automaticamente ele vai ficar aquele arco de forma digital mostrando ali
o medidor. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, nós temos uma pasta informativa no veículo. Tudo que é informação importante no veículo vai aparecer aqui. Teto solar que ficou aberto, cinto de segurança que não foi colocado, todos esses detalhes interessantes no veículo vai aparecer aqui nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da RAV4 SX 2022. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para o meu amigo que cobrou algumas vezes, Nando Gonçalves, lá cidade de Dom Eliseu, lá no Pará. O segundo salve de hoje vai para João Batista, da cidade de Caxias, lá no Maranhão. O terceiro e último salve do canal vai para José Zarlan, da cidade de Setuba, lá em Alagoas. Agora, se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!